Então, né, vamos lá. Então, bom dia de novo, né, a todo mundo, a todos. Espero que, Bom né, dia. participem da aula, se preciso for. Então, galera, é o seguinte: reinos africanos. Antes de começar a adentrar, né, nessa questão dos próprios reinos africanos, a gente sabe que nós, enquanto brasileiros, nós temos uma influência muito grande, né, da cultura africana. Né? Essa cultura foi trazida de uma maneira não tão assim, né, legal, a forma da a vinda desses povos para cá, para contribuir culturalmente para a gente, né? Porque a gente sabe que eles vão vir a partir do tráfico de escravos. Então, não foi de forma legal que eles vieram, mas se teve uma parte boa, foi justamente a contribuição, né, que eles vão nos oferecer, né, na parte da culinária, da parte né, da música, da arte, da religião. Né? A gente tem, a partir da vinda dos africanos para cá, nós vamos ter a origem, né, do candomblé e da Ubanda, que são religiões, inclusive, bastante fortes na nossa, né, na nossa sociedade, né? Enquanto aqui, né, aqui na Bahia, por exemplo, é muito forte. A gente sabe que são religiões, né, que a gente chama de religiões de matriz africana, que tem um sincretismo, que é uma união com algumas características da Igreja Católica, isso até por uma necessidade que eles tiveram de preservar essas religiões, já que eram proibidas. Muitas vezes, hoje ainda elas sofrem preconceito, né, por outras religiões. Né? Então, são religiões que é coisa ligada ao diabo, é coisa ligada à feitiçaria. Né? Então, assim, pessoas ignorantes que não têm o conhecimento da religião, né, julga, fala mal, né, e divulga coisas, né, horríveis sobre essas religiões sem ter nenhum conhecimento, né, próprio. E muitas vezes segue uma religião que, né, também tem seus erros. Então, nenhuma religião é perfeita. Né? Então, eu vejo assim que acho que deveria haver um respeito maior por parte, né, das pessoas em relação a essas religiões de matriz africana. A gente vai voltar a falar mais um pouquinho dessa questão de religião depois. Então, é um povo que vai contribuir para a nossa formação cultural. Outra coisa, até pouco tempo atrás, a gente quase não falava desses reinos. Somente a partir de uma obrigatoriedade legal, ou seja, lá no governo, né, do presidente Lula, vai ser criada uma lei que torna-se obrigatório o ensino, né, né, do ensino da história da África, vamos dizer assim. Por quê? Então, a gente fala, né, da cultura afro-brasileira. Né? E vai ser obrigado, vai ser, né, vai ter que criar uma lei, porque a gente via de forma preconceituosa essa questão da África. Né? Então, quando a gente estudava a África, a gente estudava o Egito Antigo, que a gente muitas vezes nem citava que ficava lá no norte da África, né, que fica no norte da África, na verdade, ou então a gente trabalhava a questão, né, dos escravos. E aí a gente via o escravo como aquele que veio para cá para trabalhar, que foi explorado e acabou. E a gente pouco trabalhava a questão mais importante, que foi essa contribuição cultural que nós vamos ter. Então, a gente fala palavras de origem africana. Então, a gente, né, faz parte do nosso dicionário. A gente come, né, comidas que tem né, que vieram da África ou se adaptaram, né, a culinária vai se adaptando com a vinda desses escravos. A gente, né, então, a gente tem no nosso dia a dia o gosto, né, o gosto musical, né, o samba, que é de origem brasileira, mas ele vai, né, pegar raízes lá na África também. Então, não tem por que a gente não estudar. Então, assim, em termos de questões de, se a gente for pensar mais à frente, né, um vestibular, um Enem, né, o Enem aí, ou concurso público, a gente vai ter que saber o quê? Dessas, né, contribuições que eles vão nos trazer. Principalmente quando a gente trabalha
a influência cultural, né, quando a gente trabalha a questão da escravidão, que é muito batido dentro desses processos seletivos aí. Mas, né, vamos lá. Temos aqui, né, o mapa da África. Então, né, é uma nação que, né, é um continente que a maioria das nações sofrem hoje, nesse momento, com problemas muito graves, né? A questão econômica, devido a questões, né, sejam lá, né, climáticas, ou até questões internas de disputas por regiões, né, que são ricas, né, em metais preciosos, por exemplo. Então, a maior parte das nações africanas hoje sofre com algum problema, né? Principalmente a questão, né, da fome, de doenças, né, que não era nem para existir mais dentro né, dessas nações, como a cólera. Então, são nações que sofrem muito com isso. Mas também, né, tem nações aí que têm né, um grande poder econômico. Mas a gente vai falar mais à frente disso aí. Seguindo aqui, deixa eu passar o... A gente vai falar sobre o primeiro reino né, africano, que é o reino de Axum. O reino de Axum, ele vai, né, estar localizado hoje onde é, né, o norte da Etiópia e Eritreia. Então, Axum ou Axum, né, como a gente pode pronunciar, e aí a gente olha aqui nesse primeiro ponto, está aqui, ó, localizado, né, tá errado aí o slide, né, entre, né, o norte da Etiópia e a Eritreia, tá em do norte, né, entre, né, então, o que é que acontece? Era uma região que era como se fosse um entreposto comercial, né, que ficava entre, né, esse comércio entre a Índia e o Mar Mediterrâneo. Então, por isso, foi uma região muito importante lá no seu início. E tinha destaque a questão de ser um mercado de marfim, né? Que era né, que durante o mundo antigo era visto, né, como uma coisa especial, uma coisa, né, que era bastante apreciada por colecionadores e tudo mais, né? Então, e aí a gente sabe de onde é que vem esse marfim, né? Quem sobrava nessa história aí, muitos, né, eram os elefantes. Então, a gente sabe que hoje, né, devido a questões, né, mais de preservação né, existem vários grupos que defendem essa não exploração, então ficou mais difícil. Até porque também, né, diminuiu muito a quantidade. Esse reino, né, ele vai também se beneficiar de um comércio marítimo. Por quê? Porque ficava, né, entre o sistema de negócios entre o Império Romano e a Índia também. Então, era, né, um entreposto que ficava entre o Mediterrâneo e a Índia, então ficava no meio né, de uma rota comercial entre o Mar Mediterrâneo e a Índia, e também entre né, entre o Império Romano e a Índia, por isso, né, ser muito importante. Por que vai ter essa importância? Né? O reino de Axum vai ter essa importância justamente por ser o que a gente chama de entreposto comercial. É uma área que fica, vamos dizer assim, que no meio, né, dessas rotas comerciais aí. Então, é como se fosse um local de parada, né, para esses comerciantes, e isso fazia também com que o comércio se desenvolvesse nessa região. Então, o reino de Axum vai ter essa importância aí. Quem morava, quem nascia, né, no reino de Axum era chamado de Axumita. Né? Então, eles eram conhecidos como né, Axumita. Então, vão ter destaque de ser um dos principais povos comerciantes, né, da época. Então, vão, né, ser grandes comerciantes desse período aí. Passando aqui, né, lembrando que esse slide depois vai estar disponível para vocês, né, e a aula também vai estar disponível lá no Google Classroom, né? Então, veja onde está a localização aqui, né, do reino, né, de Axum. Então, ficava entre uma rota comercial, então essas linhas vermelhas aí mostram as rotas comerciais, e veja que o reino de Axum
estava justamente entre essas rotas comerciais aí, o que levava a sua importância, né? Que levou a seu desenvolvimento comercial e essa habilidade comercial aí, né? Do seu povo, né? O povo axumita, né? Como a gente já falou, né? Opa, desculpa. Tá aqui, ó. O Império Axumita teve importância definitiva no comércio entre o Império Romano e o subcontinente indiano, né? Tá aí, ó, servindo de ponte para a troca de produtos entre o Ocidente e o Oriente. Então, esse reino vai ser importante justamente por fazer essa ponte aí comercial, né? Vamos dizer assim. Tá aqui, ó, prova da importância desse antigo reino africano é atestado pela cunhagem de inúmeras moedas de ouro e prata na língua gaês, né? E grego, né? Provando a importância desse reino. Então, os vestígios, né? as provas que a gente tem da importância desse reino é justamente o quê? As moedas que eram cunhadas, né? Que a gente que tem ainda, né? Como os vestígios, né? Como fonte de pesquisa. Então, essas moedas em ouro e prata comprovam a importância desse reino. Temos, né, a imagem aqui da moeda, né? Aqui também faz parte, né, desse reino. Então, se a gente observar, a gente tem uma influência inicialmente, né, cristã, católica. Isso aqui é uma igreja que foi, né, feita em pedra, né? Então, até hoje existe. E o que é que vai levar, né, à decadência e ao fim desse reino? Está aqui, ó. Sim, esqueci de citar, que depois vai se tornar, vai passar a ser chamado o Reino de Gana, né? Então tá aqui, ó, o declínio do império não é conhecido, né? Então provavelmente vai chegar ao fim devido à invasão dos povos muçulmanos. Só é a gente lembrar que, deixa eu voltar aqui para o mapa, grande parte, né, da África vai ser dominada pelos árabes muçulmanos. A gente estudou, né, né, esse crescimento do Império Árabe Muçulmano. Se a gente observar, olha quem está aqui, né, justamente, né, a Península Arábica, que depois vai começar a expandir, né, para o continente africano. Então, provavelmente, o fim desse reino vai se dar a partir justamente, né, da invasão dos árabes muçulmanos, certo? Então, provavelmente vai ser essa invasão que vai levar a essa desagregação, que vai levar, né, a esse fim, vai passar a ser dividido e dominado por povos árabes muçulmanos. Mas vamos seguir. Vamos falar de um reino que vai exercer uma influência muito grande, inclusive aqui no Brasil, que é o reino Iorubá, né? Então, para mim, um dos principais povos a serem estudados, né, pela gente, então, povos africanos, reinos africanos, é o Iorubá. Esse reino, né, ele é importante para a gente porque muitos, né, escravos que vieram para o Brasil, muitas pessoas que foram escravizadas, vão ser, né, fazer parte, né, desse povo. Então está aqui, ó, povos monoteístas, né, ou seja, acreditavam em um único Deus, né, de língua nagô, né? Então, só rapidinho falando de língua, na África atual, né, no continente africano, são falados cerca de 2.000, mais de 2.000, né, idiomas ou dialetos. Né? Mas a gente sabe que tem destaque o idioma dos dominadores. Né? Lá o francês, né, predomina, o inglês, né, o português, espanhol, né, mas principalmente o francês e inglês. Mas, né, isso é uma questão atual. No reino Iorubá, a língua Nagô era a língua predominante. Veja que eles cultuavam, ó, o deus Olodumare ou Olorum. E tem os orixás como secundários. Então, observe que a influência, né, do reino Iorubá no nosso, né, na nossa cultura, na religião, né, que a gente chama religião de matriz africana, né,
vai ser forte, porque veja que a gente vai pegar, né, os orixás, né, que a gente tem hoje a gente tem os orixás do candomblé, né, que vem justamente da influência iorubá aí. Tá aí, ó. Ilé-Ifé é o berço de toda a religião tradicional iorubá, um lugar sagrado. Ilé-Ifé é uma cidade, né? Tá aí, onde seus deuses ali chegaram, criaram e povoaram o mundo e depois ensinaram aos mortais como os cultuarem, né, nos primórdios da civilização. De acordo com essa religião, né, o que é que vai acontecer? Ilé-Ifé é uma cidade escolhida, né, para, vamos dizer assim, que ser o centro religioso desse povo, né? Então, a cidade de Ilé-Ifé vai ser, né, um local sagrado, onde, né, os deuses foram todos para lá. E a partir de lá, eles acreditam que os deuses, né, vão para lá e criam o mundo, né? Então, por isso, a cidade de Ilé-Ifé é uma cidade bastante importante dentro, né, da cultura iorubá. Onde esse reino, né, estava localizado? Na atual Nigéria, Benin e Togo. Né? Tem até aí no terceiro ponto, se vocês observarem, está aí. Habitava os territórios do atual Nigéria, Benin e Togo. Então, assim, se a gente for pegar o que tem de importante do reino iorubá, a gente vai ter o quê? A vinda, né, das características da religião, que é o candomblé, que hoje, né, é uma das principais religiões que a gente tem aqui no Brasil, que, mesmo assim, né, sendo uma religião que pegou características, né, africanas, a gente sabe que o preconceito é muito grande em relação a essas religiões. Tá aqui, ó, olha o quarto ponto aí. Forte relação entre os mundos espiritual, o Orum, e o material, que é o Aie, né, a Terra, que se completam entre si. Então, essa ideia que eles têm do mundo espiritual e o mundo material, né, é algo que tem na maioria das religiões. A gente tem um mundo, né, o terreno, e a gente tem o, vamos dizer assim, o sagrado. Eles tinham essa concepção também, né? Orum, né? E Aie, né? Então, Orum era o mundo espiritual e Aie, né, o mundo terreno. Então, o que é que a gente tem mais aí? Ó? No sudeste, esse antepenúltimo tópico. No sudeste da Nigéria, a cidade principal era Ifé, com várias tribos em volta. Então, Ifé ou Ilé-Ifé, né, como a gente já citou. Então, essa cidade era a principal cidade, né, até porque acreditava que o mundo vai surgir a partir de lá, quando os deuses vão para lá, né, e criam, né, o mundo de acordo com a crença deles. Era uma monarquia divinizada. O que é isso? O rei era visto como um deus também. Né? Então, o rei era visto como, né, o chefe, o Oni, como eles chamavam. Né? Tem até aqui nesse ponto, ó, Oni. Então, uma monarquia divinizada. E, como a gente já falou, né, além de ser o grande centro religioso, Ilé-Ifé, ou Ifé, né, como a gente pode chamar, era o grande centro comercial também. Então, vamos dar uma recapitulada aqui no reino Iorubá. Tem a cidade de Ilé-Ifé como principal centro religioso e comercial. Hoje, né, os atuais, a atual Nigéria, Benin e Togo, então essas três nações aí, e tem como grande característica essa influência que vai exercer na nossa sociedade enquanto, né, herança. Então, a gente vai herdar dos escravos essa questão aí, que é a nossa formação, essa formação religiosa, né, aqui, né, muito forte, muito presente aqui na Bahia, né, muito presente no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, qualquer coisa, vocês podem ligar o microfone e perguntar. Está aqui a localização, né, do Reino de Benin. Né? Vamos passar aqui. Eles já tinham, em relação à sua cultura, já utilizavam, né, metais, então desenvolveram a técnica de metalurgia.
estamos falando de povos que ainda não tinham, né, um desenvolvimento como temos hoje, né, em relação a questões tecnológicas, mas eles já utilizavam metal que facilitava o seu dia a dia. A gente sabe que, né, que os instrumentos feitos de madeira, por exemplo, não são tão resistentes com os que já eram feitos, né, de metal, né, principalmente o ferro, que depois vai, né, ser adaptado, né, ser, né, desenvolvido para o aço. Fala, Amorim. Professor, Fala. o islamismo teve alguma relação com a África? Total. Com a expansão do Império Árabe Muçulmano, né, eles vão exercer influência, inclusive dominando regiões, né, como a que a gente está estudando aqui. Então, o reino de Axum, por exemplo, provavelmente desapareceu a partir desse domínio árabe muçulmano né, né, na tentativa de expandir a religião, né, baseada lá na Jihad, que era a Guerra Santa. Então, tem sim, tem relação sim. Né? Então, ótima pergunta aí. Então, tinha uma relação. Inclusive, Professor, hoje, grande parte das nações, né, da África, elas seguem o islamismo, devido a essa expansão lá que a gente viu nas aulas passadas, na expansão árabe muçulmana. Beleza? Seguindo aí, né, dentro né, dos reinos, né, Yorubá, a gente vai falar de Benin. Né? Assim, só falando da questão da origem da cidade, só para a gente reforçar aqui né, o que a gente já falou e seguir aqui o slide, está aqui, ó, lenda, né, esse segundo ponto aí. A cidade de Fé foi fundada pelo deus Oduduá, né, sob o comando do deus supremo Olorum, tornando seu primeiro rei, né, o seu primeiro governador. Então, né, a gente tem aí... Bruno, Oi! você tem 2 aulas, não tem? Tenho. Que tal você tirar o intervalo e deixar para juntar logo as 2 aulas e Você deixar o parou a aula intervalo para 20 isso, bicho? minutos? Não, a gente já combinou de outra forma. Até porque tem a questão da programação do aplicativo aqui. Ah, tá. Mas aí a gente vai de boa. Então, vamos com calma. Beleza? Então, o que é que a gente vai ter aqui, né? A cidade de Ifé, né, como vamos dizer assim, a principal cidade desse povo. Mas dentro né, do reino Urubá, nós tínhamos também Benin. Né? É como se fosse um território, um outro reino que vai surgir. Está aqui, ó, formado por um grupo de povos, chamado de Edos. Né? Eles vão se formar como? A partir de alianças, a partir da união, né, com alguns povos, aliança com uns e outros que foram sendo conquistados. Né? E eram governados por um povo, né, por o nome dos seus governantes era chamado de Obás. Já faziam comércio com os europeus, né? O que vai fazer com que seu território passe a crescer também. Já faziam, né, desenvolver a técnica de metalurgia, né? Como a gente já falou também. Então, já tinha um desenvolvimento aí na metalurgia. Falando um pouquinho da arte, a gente tem aqui, ó, né, essas esculturas, né? Tá aqui, ó, vestígios arqueológicos recentes revelam que a arte iorubá era muito elaborada. Então, veja que, se a gente observar, realmente eram bem elaboradas. Está aqui, ó, esculturas de terracota, cobre, bronze e latão são algumas representações, né, dessa arte sofisticada. Então, a gente tem, né, essas esculturas aqui, né, feitas em terracota. Vamos falar de outro povo que também vai contribuir para a nossa sociedade. Né, a gente tem 9 minutinhos aí, acho que dá tempo. Se não der tempo, a gente continua na outra aula. Tá aqui, ó, os povos bantus, né? Tá aí, comunidades culturais com civilização comum e línguas aparentadas. Os bantus não foi um único povo, eram vários povos que tinham características comuns, né? Como a língua, né? Língua aparentada, não era uma língua só, mas eram línguas, né, parecidas, né? Como fala aí, línguas aparentadas. Então, línguas com características, né, bem parecidas.
Já utilizavam, né, do ferro também para, né, facilitar, quando fala aqui, ó, nesse segundo ponto, com o objetivo de possibilitar a alimentação mais equilibrada. A partir do uso do ferro, né, como, por exemplo, o arado de ferro, fazia com que eles trabalhassem melhor a terra. Trabalhando melhor a terra, eles poderiam produzir mais, né? Então, produziam, né, preparar melhor a terra para produzir, né, produtos com melhor qualidade. Isso justamente para poder suprir a necessidade alimentar que eles tinham, né, pelo fato de ser, inclusive, uma região bem complicada. Eles seguiam, né, tinha um deus chamado de Nizambi, ou Zambi, né, e falavam línguas, né, como o Kibundo e o Kikongo. Né? Foi o segundo, dentro né, dos povos que vieram para cá, da região que forneceu escravos para nós, né, foi a segunda região, né, a segunda maior região fornecedora de escravos. Né? Isso é um dado que a gente não pode, né, ver como interessante, porque é uma coisa horrível que aconteceu na história da humanidade, e a gente faz parte dessa história aí, né, infelizmente. Mas tem também uma contribuição para a gente interessante. Né? O berimbau, que é utilizado hoje, né, pela capoeira, que é, né, uma arte tipicamente, né, brasileira, o berimbau vem desse povo. Né? Ele é trazido, né, dessa região e adaptado para a musicalidade da capoeira. E também tem a cuíca, né, que é utilizada aí principalmente nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Esse último ponto está aqui, ó, capoeira, maracatu, candomblé, né? Tá aí, são algumas das heranças desses povos, né, que o Brasil tem. A capoeira, o maracatu e o candomblé, eles vão ser, na verdade, criados no Brasil, mas eles pegam as raízes africanas. É como se fosse, né, pega uma característica que vem de lá e adapta aqui para o Brasil. Então, quando a gente fala capoeira, a capoeira surge na Bahia, né, por exemplo. Os estudos mostram isso. Só que ela pega o quê? Danças africanas, né, por exemplo, danças lá, né, da região dos povos bantos, e ela é adaptada, inclusive, como uma forma de defesa pessoal. Então, hoje a gente pode dizer que a capoeira é o quê? É uma dança, mas que também é uma arte marcial. Né? É uma expressão artística que pode ser mostrada como dança, mas também, né, inclusive, existem campeonatos, né, torneios de capoeira, como arte marcial. Então, é uma criação tipicamente baiana, inclusive, né, mas que pega as raízes lá, né, da África. Eu não sei o que é que eu fiz, espera aí. A área aqui, né, dos povos bantos. A gente já falou, né, segundo maior contingente de africanos trazidos para cá, né, o Brasil, então é dessa região. Possui sua organização Arte e Visão de Mundo, né, o berimbau e a cuíca são os instrumentos bantos, né? Capoeira, maracatu e candomblé também, né, dão origem, né, a isso. E, né, no Brasil, tá aqui, ó, no Brasil, Nagôs, Gegés e Bantos originam, né, o candomblé e a Ubanda. Como a gente já falou, são religiões que vão surgir aqui, né, mas eles pegam essas heranças também lá, né, da África. Vai ficar, né, o reino de Chael, eu vou, né, trabalhar na próxima aula, então vou fazer uma chamada rapidona aqui para a gente fechar, e quando for 9h50 a gente volta. Ou vocês preferem que a gente siga logo, ou com intervalo? Alguém opina aí, por favor? Esperando. Liga direto, moço, liga direto. Vocês que sabem aí. Melhor seguir, melhor seguir. Se seguir Oi? direto também, mesma coisa. Então, pronto, Segue então, direto, então segue direto, melhor, né? Então, beleza. Então, vocês vão fazer o seguinte, né? Nós vamos sair e voltar lá com outro link, viu? Só questão de organização aqui para mim também. Beleza? Beleza. Então, até neste instantinho. Só fechar aqui. E o Leusa? Ai, tá aí, canta aí. É bicho, é? E eu fresca. Opa.